Beleza, terceirão? Tamo junto. Vamos aqui dar continuidade à aula de lógica. Relaxado, tranquilão, de boa. De boas. Vamos pra lógica. Vamos fechar aqui, a gente já veio, deu alguns passos. Quem não tá, para refrescar a memória, dá uma olhadinha na aula de introdução à lógica. A gente começou a falar de proposições, do terceiro excluído, falamos de coisas que são mesmo introdutórias, são para a gente ter um contato. Sabemos já que Aristóteles ele é o cara que sistematiza que lógica vem de antes, que nem tudo que se fala é lógico que é porque se tem lógica. A gente vai ver, a gente está vendo, está construindo essa ideia, beleza? Já vimos o conceitozinho básico da lógica, agora a gente vai para o segundo ponto, que é o argumento. E dentro desse argumento a gente vai ter a estrutura básica do pensamento lógico sistematizado por Aristóteles. Que estrutura é essa? A estrutura do silogismo, beleza? E a gente vai entender bem essa parada agora. Vamos lá? Argumento é um conjunto ordenado de proposições. A gente já viu na aula anterior. E a conclusão resulta das premissas ou proposições. Um conjunto ordenado, que são as premissas, e elas vão estar ali encadeadas para se chegarem a uma conclusão. Ou seja, essa conclusão ela precisa decorrer diretamente dessas premissas, não pode ser contrárias a elas. Aí a gente já não tem um argumento lógico dentro do silogismo, beleza? Já é definição do silogismo. Essas premissas validam a conclusão, como eu acabei de colocar, beleza? Validar não pode ser confundido com verdadeiro ou falso. Se existe o pensamento dentro da estrutura do silogismo, que está bonitinho na estrutura, não significa que aquilo ali é plenamente verdadeiro, beleza? Só que está correspondendo com uma estrutura de pensamento lógico, dentro do silogismo, que é essa estrutura sistematizada, organizada pelo nosso pensador clássico, ou o nosso filósofo clássico, o Aristóteles, beleza? E é a base que a gente trabalha ainda hoje, beleza? Vamos lá? Vamos para um exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, olha um conectivo. Esse conectivo ele é imprescindível para a construção do silogismo. Tem que ter um conectivo para se dar essa conclusão, para ser um pensamento lógico dentro da estrutura do silogismo, beleza? Logo, Sócrates é mortal. Como é essa estrutura do silogismo, como está aqui no final do slide, essa estrutura funciona da seguinte forma. Temos termos médio, termo menor e termo maior. O termo médio ele vai sempre se repetir. Percebam que homem se repete nas duas premissas. Esse homem é o termo médio, porque ele está se repetindo. O termo médio ele vai sempre ter essa característica da repetição das premissas. O termo menor é sempre o sujeito. Lembra a lei de português? Sujeito predicado. O termo menor ele vai ser sempre o sujeito. E o termo maior vai ser o predicado. Eles dois aparecem na conclusão. Vamos lá? Termo menor. Esse termo menor ele é o sujeito. Termo maior ele é o predicado. Ok? Eles não vão se repetir na premissa. Logicamente, eles vão estar juntos na conclusão. A premissa vai se repetir o termo médio, que vai carregar consigo o termo menor em uma premissa e o termo maior em outra premissa. Lembrando que é imprescindível termos o conectivo para chegarmos à conclusão. E essa conclusão tem que ter ligação direta com a premissa, senão não é uma construção de pensamento lógico. Beleza? A gente vai ter dedução e indução. Dedução é um argumento válido em que conclusões decorrem diretamente das premissas, ou seja, o pensamento dedutivo é de fato o pensamento que se constrói a partir das premissas. Essa é a conclusão de um pensamento lógico do silogismo. Vai ser um pensamento dedutivo. E indução é aquilo que a gente não tem como
formular dentro dessa estrutura do silogismo. Eu vou explicar melhor o que é indução, ok? Temos o exemplo, todo ser humano é mamífero, João é mamífero, João é um ser humano. Essa é mais uma construção do pensamento dentro do silogismo, que a gente vai ter uma dedução no final, que é algo que está dentro da estrutura, corroborando, né, com as duas premissas. Entenderam? Isso. Aristóteles define a indução sendo um procedimento esse que é levado do particular, do subjetivo, né, das opiniões para o geral. As conclusões não são verdadeiras como ocorre na dedução. Beleza? Viu como é que é o oposto? Mas são provavelmente verdadeiras. Essa é a ideia de indução. Exemplo de induções, a gente tem pesquisas de opiniões sobre intenção de voto, né? Folha de São Paulo faz muito isso em época de eleição. Há muita manipulação hoje em dia, a gente percebe isso porque está dentro muito da questão da opinião, entendeu? Da intenção. Então esse argumento indutivo ele dá essas margens. Isso é dedutiva. Porque a lógica indutiva é pouco usada. Eu acabei de falar um pouco do porquê, né? Cite um exemplo de uma lógica indutiva, acabei de dar também um exemplo, tem que citar outro exemplo, beleza? Essa é a ideiazinha aí. Tamo junto, até a próxima.